Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Eu só peguei o gancho para falar algo no coração de vocês. O Senhor falou comigo sobre a mensagem dessa noite. Eu buscando no Senhor o que trazer para vocês, e o Senhor disse para mim falar com líderes. Tem líderes aqui? Amém. Mas ele foi além. Eu disse: Senhor, liderança, mas é um culto de domingo. Eu tenho pessoas grandes, pequenas, eu tenho adolescentes, eu tenho jovens, e o Senhor quer que eu fale para líderes. E ele falou: existem pessoas no meio de vocês que estão se sentindo como uma tartaruga. O que é a tartaruga? Pessoas que carregam a casa nas costas. Vou traduzir para vocês: pessoas que carregam toda a responsabilidade nas suas costas, pessoas que ajudam a todo mundo. De repente você se identifique, pessoas que o braço da sua família, pessoas que sustentam um, sustenta outro, aconselha um, aconselha outro, carrega pessoas, ajuda pessoas, fortalece pessoas, mas quando se sente fraco, alguém aqui já se sentiu fraco alguma vez? Quando se sente fraco, não encontra ninguém em quem possa encostar um pouco. O Senhor me mostrou algumas pessoas do nosso meio que está passando por essa situação agora, e eu quero compartilhar um pouco com essas pessoas. E eu sei que muitos aqui vão se identificar com isso. Amém, irmãos? Muitos de nós temos carregado a casa nas costas. E aí nós abraçamos o mundo, e abraçamos as pessoas, e ajudamos todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Mas em algum momento da nossa carreira cristã, nós precisamos de ajuda, e aí nós procuramos e às vezes não encontramos. Existe um texto em um dos livros que nós indicamos aqui, que é um livro de Tony Cook. Na verdade tem um capítulo inteiro que fala sobre isso. É solitário no topo, né? Às vezes nós nos esforçamos e crescemos bastante, chegamos ao topo, eu vou dizer ao topo, em uma certa posição de liderança, e nós ajudamos pessoas. Só que nós mesmos nos sentimos solitários. E às vezes, irmãos, do mesmo modo que aquela pessoa que mora com você, ela tem dor de cabeça, você também tem. Eu estou falando com seres humanos aqui, sim ou não? Às vezes as pessoas e você também fica, amém? Somos seres humanos. Às vezes as pessoas, elas têm problemas emocionais. Você já tratou alguém que tivesse problemas emocionais? Mas você também tem. E quando é a sua vez, o que fazer, queridos? O que fazer quando você não sabe para onde? Amém, irmãos? E às vezes parece que a pressão sobre esse tipo de gente que tem liderança, parece que a pressão é maior. E às vezes parece que você está se vendo sozinho, solitário. Você olha para um lado e você não vê quem possa te ajudar. Você olha para o outro lado e não vê quem possa te ajudar. E você busca direções e busca direções. E aí você faz o que alguns dos nossos heróis da fé fizeram. Às vezes você se toca ali numa caverna e fala como Elias falou: Senhor, é melhor que o meu tempo acabe aqui, para mim basta. Alguém aqui já chegou nesse nível? Responda para si mesmo, tá bom? Não precisa levantar a mãozinha não, mas alguém já chegou no nível de dizer assim: para mim chega, basta, eu não aguento mais. Eita, meu Deus, minha mãe deve ter falado isso pelo menos 200 vezes em uma semana. Eu não aguento mais, eu estou cheia. Mãe fala uma frase que diz: vou sumir no mundo. Não sei o que ela quer dizer com isso. Um dia eu vou saber. Mas às vezes nós chegamos numa posição em que nós não encontramos saída. E falamos para nós mesmos: basta. E às vezes reclamamos com Deus. Quantos aqui já se pegou brigando com Deus? Dizendo: Deus, eu não aguento mais isso. Por que isso está acontecendo comigo? Sabe, irmãos, eu quero dizer para você: você foi escolhido por Deus para ocupar a posição que você ocupa hoje. Você foi escolhido por Deus para estar exatamente no lugar que você está, tanto na sua igreja local, como na sua família, como também na sociedade. Você foi escolhido por Deus para ser quem você é. De repente vem a pressão sobre você e você diga: ei, mas até eu. Mas eu quero dizer para você que as pressões vêm porque você tem capacidade de resolvê-las. Você é uma pessoa que resolve problemas. Quantos solucionadores de problemas nós temos aqui? Nós solucionamos os dos outros, irmãos, e os nossos nós temos plena confiança no Senhor de que Ele vai nos ajudar. Amém, queridos? Eu queria ler um texto com vocês a respeito de Davi. Quantos já ouviram falar de Davi? Em 1 Samuel, no capítulo de número 21.
1 Samuel 21, versículo 10 em diante. Quantos já entenderam que Davi foi escolhido por Deus? Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel, para ser o rei cuja descendência é Cristo. Ou seja, em Davi seria abençoado todos nós. Amém, irmãos? Da raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar as nações. Isso é bíblico. Jesus se levantou de Davi e chegou até nós. Amém, irmãos? Então Davi foi um escolhido por Deus. E Davi, no seu primeiro ato, vou dizer assim, nos seus primeiros atos na sua carreira de chamamento, ele foi logo enfrentar um gigante. Você sabe da história, sim ou não? Davi foi enfrentar um gigante. Davi foi bem inteligente, que ele foi logo atrás da recompensa. Qual é a recompensa para enfrentar esse gigante? Para ele, qual era a recompensa? Ele correu e derrotou o gigante. Quantos aqui foram chamados para derrotar gigantes? Amém. Seu amém está quase me convencendo. Mas eu acredito que você foi chamado. Amém, irmãos? No capítulo 15 de João, em versículo 16, Jesus disse: "Ei, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então vocês foram escolhidos pelo Senhor. Para quê? Para que vocês deem frutos e os vossos frutos sejam permanentes." Os escolhidos de Deus, irmãos, eles também passam por situações assim como Davi. Então, 1 Samuel 21:10 vai dizer assim: Davi, só para me contar o contexto histórico para você, Davi se levantou como guerreiro, servindo a Saul. Davi, ele começa a servir a Saul e ele começa a matar filisteus, ele começa a vencer guerras. E aí Saul, por inveja, começa a perseguir Davi, mas Davi era um bom servo. Por que ser perseguido pelo seu líder, né? Você conhece bem a história. Saul, ele queria matar Davi mesmo, e Davi fazendo de tudo para não contra o ungido de Deus. Você conhece bem a história, mas nesse texto aqui, Davi está fugindo da presença de Saul. Versículo 10, capítulo 21 e versículo 10, a RA voltou para ali, que eu estou lendo na RA. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de para Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhes disseram: "Este não é o Davi, o rei da sua terra?" Presta atenção que ele já estava sendo considerado como rei. Amém? "Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares e Davi aos seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles. Então, se fingia de doido. Davi, por um momento da sua vida, ele se fingiu de doido e deixou até correr baba na sua barba. Eu tenho uma irmã que ela fala: existem situações que a gente tem que fingir demência para não levar tão a sério as coisas que estão por vir. Davi estava naquela situação, ele fugiu ali para o rei de Gate, e aí ele se fingiu de doido para que o povo não perseguisse ele naquele lugar também. Amém, queridos? Situações vão vir para você e vão se levantar na hora que às vezes você precisa ignorar elas mesmo. Você precisa se fazer de sonso. Alguém já ouviu essa frase por aí, não? Se que aquilo não se torne tão grande na sua presença. Amém, irmãos? Então disse Aquis aos seus servos: "Bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxeram a mim?" Eu li o versículo 14. "Falaram-me a mim, faltava-me a mim doidos, para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim. Há de entrar este em minha casa." Capítulo 21. Versículo de número 1, eu vou continuar. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Por um momento, Davi, ele está se sentindo perseguido e ele foge daquela situação. Eu estou tratando com pessoas aqui que estão carregando peso nas suas costas. Amém? Que está buscando auxílio, que está buscando ajuda. Pessoas que estão, às vezes, com as suas emoções abaladas porque não encontram em outras pessoas o que elas precisam. Então, elas estão com as suas emoções se sentindo sozinhas. Eu estou falando com esse tipo de pessoas aqui, amém? Eu sei que muitos aqui se identificam com isso. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Você já ouviu falar em estresse? Quantos já ouviram falar em estresse? Quantos já ouviram falar em depressão? Quantos sabem que uma pessoa depressiva ela se isola? Você sabe disso? O estresse é o princípio da depressão. Uma pessoa muito estressada começa
a se isolar, ela começa a não querer fazer nada. Uma pessoa estressada demais, ela não quer mais fazer nada. Por mais que ela seja ativa, ela quer parar tudo que ela está fazendo. Davi, nessa situação, ele se vê perseguido, ele se vê ali caluniado de certa forma, ele se vê injustiçado e ele está buscando refúgio, indo para uma caverna se esconder. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a sua casa, olha que coisa legal, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Davi estava precisando de ajuda. E olha quem vem para ele. Primeiro vem os parentes. Quantos aqui já se viu em apuro e os parentes ainda vêm para sua casa de vez em quando? Vem para ajudar? Não. Primeiro vem os irmãos dele para ter com ele. E depois vem os que se achavam em aperto. E todo homem endividado. É tudo que a gente quer por perto, né? Quando nós estamos passando por um momento difícil, tudo que nós queremos por perto é os parentes, porque os parentes são aqueles que dizem assim, você está passando por isso por sua culpa. Quantos aqui tem parente? A culpa é sua. Você deveria controlar o seu cartão. Parente é maravilhoso. Parente é muito bom. Reunir os parentes em casa é muito. Mas no momento de aperto eles não te ajudam. Aí os parentes vieram para Davi. Aí veio também aqueles que estavam em aperto para Davi também. E veio também uns endividados para ficar com ele. Ajuda bastante, né? Esse tipo de pessoa ajuda bastante. Vamos lá, juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Eita, quanta gente boa! E ele se tornou chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, por que eu estou compartilhando isso com você? Porque Davi, em um momento de aperto, ele foge de um lado para o outro, ele procura refúgio de um lado para o outro, ele não encontra refúgio em um lugar, ele foge para uma caverna. Quem vai para uma caverna é porque quer ficar sozinho mesmo. Aí ele recebe ali os seus parentes e recebe esse tipo de gente que vai lá buscar em Davi auxílio. Uma pessoa que está precisando de auxílio, agora ele se torna líderes, endividados, atribulados de espírito, uns 400 homens em aperto e ainda os parentes ele tem que carregar junto. Pastor, por que você está compartilhando isso? Porque Davi foi chamado para liderar pessoas. Você foi chamado para liderar pessoas. Existe uma capacitação de Deus em você, que você tem, e porque você tem, as pessoas vêm até você. Elas procuram em você o que elas não acham em outro lugar. E não importa como você esteja, as pessoas vão continuar te buscando. Glória a Deus. Agora, da onde é que nós vamos tirar força? Aí nós nos enchemos, acabamos de cantar, nos alegrando sempre no Senhor. E nos alegrando quando nós passarmos por qualquer tipo de tribulação ou por qualquer aperto. Por quê? Porque nós confiamos que o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Elias não foi diferente. Elias foi chamado como profeta do Senhor. E Elias foi lá e matou um monte de profetas de Baal. Elias fez acontecer. Elias fez chover, fez parar de chover. Elias fez acontecer. Ele tinha um chamado na vida dele. E porque ele tinha um chamado, alguém quis matar ele. E no mesmo tempo, Elias fez a mesma coisa, saiu, se refugiou de onde estava, foi parar numa caverna e disse, para mim chega com isso, basta para mim. E o Senhor começou a conversar com Elias e dizer, Elias, a tua jornada não acabou. E eu quero dizer a você que está carregando a casa nas costas, a tua jornada não acabou. Você ainda tem muita coisa para fazer. Para Elias, o que acontece? Vem um anjo e dá a ele pão e água. E diz, come e bebe, porque a tua jornada ainda não acabou. Ele come, bebe, vai dormir, porque ele não quer fazer nada, quando nós estamos desmotivados. Porque é fácil quando nós temos alguém para motivar a gente, mas quando nós estamos na posição de líder, eu estou falando com líderes aqui, não temos quem nos motive de fora para dentro, nós precisamos nos motivar. E Elias, ele estava desmotivado. Ele precisava de alguém que o motivasse. Deus mandou anjo para fazer isso. E dizer, come e bebe, porque a tua jornada é grande. Elias come e bebe, desmotivado, volta a dormir. O anjo vem de novo, traz comida de novo e diz, come e bebe, porque a tua jornada ainda é grande. Aí a Bíblia diz que depois que ele comeu e bebeu, eu estou em 1 Reis capítulo 19. Depois que ele comeu e bebeu, com a força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites.
E Deus, ele dá instruções para Elias. E Deus fala para Elias: Elias, você ainda vai se levantar, e você vai continuar a sua jornada, e você vai ungir rei, e você vai ungir Eliseu, o profeta, em teu lugar. Ou seja, você tem coisa para fazer ainda, você tem que fortalecer pessoas ainda existe unção em você para ungir a outros. E quantos aqui já se sentiram enfraquecidos a ponto de dizer assim: eu não tenho nada para dar aos outros? Você é líder, e porque você é líder, de repente a pressão sobre você seja maior. Eu estava meditando essas coisas e eu fui na vida de Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia fala que Paulo está conversando com o Senhor. Ou na verdade, Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ele diz, 2 Coríntios 12, 7, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 5, por favor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, pelo que o Senhor me disse o quê? Minha graça te basta. Então presta atenção que Paulo ele passa pelos mesmos tipos de situações. Primeiro que o apóstolo Paulo, quando foi chamado pelo Senhor, Paulo já tem um encontro com Jesus e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Em outras palavras, por que você está contra mim, Saulo? Por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E Saulo se pega ali contra Jesus. Saulo se arrepende, conhece ao Senhor, recebe ao Senhor. Saulo agora vai para um lugar cego, ora ao Senhor para que Deus curasse ele. O Senhor fala com Ananias, mas quando Deus fala com Ananias, ele diz assim: olha, Ananias, vai lá e põe as mãos sobre ele, porque ele orando viu um homem chamado Ananias orar por ele e ele ficar curado. Ananias, a princípio, ele quer se recusar de fazer o que Deus falou, porque Saulo perseguia a igreja. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou mostrar para ele o quanto limpo. Porque às vezes nós pensamos, irmãos, e eu quero tratar com maduros aqui, eu quero acreditar ter pessoas maduras aqui para ouvir o que eu estou falando. Às vezes nós pensamos que a vida será um mar de rosas. Mas eu quero te dar uma notícia desfavorável agora, de repente. A vida não vai ser um mar de rosas. Ei, você vai ter dias bons, mas você também vai ter os dias maus. Amém, irmãos? Quais são os dias que você vai ter bom? É aqueles dias que as coisas estão dando certo. Paulo teve dias bons. Quando as pessoas se convertiam, quando as pessoas eram curadas, quando as pessoas estavam praticando a palavra, quando ele diz, olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele teve dias bons, mas ele teve dias maus. E a proposta de Deus para ele é: você vai sofrer por causa do meu evangelho. E o apóstolo Paulo agora, ele está pregando o evangelho, ele sai pela Ásia toda, pregando o evangelho, construindo, edificando igrejas, transformando vidas, abençoando pessoas. Mas o que Paulo recebe de recompensa? Às vezes apedrejamento, às vezes açoites. São as recompensas que Paulo recebe. Então Paulo, nesse texto, ele está falando, olha, existe um espinho na minha carne. Que você pode pensar o que quiser, mas são mesmo as perseguições. Mensageiros de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Presta atenção, irmãos, que às vezes, quando muitas coisas estão dando certo nas vidas, é muito fácil nós nos esquecermos do Senhor. É muito fácil você nem orar ao Senhor quando o seu salário chega a 100 mil reais. É muito fácil você dizer, rapaz, está bem aqui. Está tudo bem, mas às vezes quando você precisa esticar o salário para poder pagar as contas, aí você é mais crente. Não é assim? Quando você precisa esticar o salário para poder cumprir com os seus compromissos, você é mais crente. Então Paulo, ele passa por uma situação que ele diz, olha, um espinho na carne me foi posto para me esbofetear a fim de que não me exalte. Para que isso? Para que Paulo entendesse que a dependência dele estava no Senhor. Por isso o Senhor fala, Paulo, a minha graça, ela te basta. Já orei 3 vezes, não tive resposta. O Senhor me disse, a minha graça te basta. Essa palavra eu quero falar aos líderes que estão aqui. A graça do Senhor é o bastante para tu.
A graça do Senhor é o que te sustenta. Não fique preocupado se você não encontrar apoio em pessoas. A graça sustenta você, irmãos. E porque você tem a graça do Senhor, você continua caminhando. Onde é que eu estou? Versículo 8, por favor. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Existe um poder de Cristo repousando em mim e em você. E por causa desse poder, nós podemos suportar todas as situações que vierem para nós, sem nos preocupar se vamos encontrar apoio. Porque às vezes nos sentimos sobrecarregados. Alguns procuram apoio no cônjuge e não encontram. Não olha para o teu cônjuge agora, senão você vai se entregar. Alguns procuram apoio nos pais e não encontram. Alguns procuram apoio em um irmão que você confia na igreja e de repente você não encontra. Eu me lembro que eu passei por uma situação de aperto, e quando eu falo aperto, eu falo de emocional, porque de vez em quando as emoções, elas abalam você. Vindo, está trabalhando, você está fazendo de tudo, obedecendo ao Senhor, e você começa a não ver as coisas acontecerem. Aí você se vê retraído e dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E de repente você se deixa levar pelas emoções. E eu me lembro que eu passei por um período desse. E eu disse: eu preciso da ajuda de alguém. Irmãos, eu tenho pessoas da minha confiança, em que eu não tenho problema de me abrir. E eu me lembro que eu fui a uma dessas pessoas. Eu procurei 3 nessa época. E eu fui a uma dessas pessoas, e quando eu tentei me abrir para essas pessoas, para uma dessas pessoas, ele disse para mim: rapaz, tu está reclamando desse problema? Aí ele começou a contar os problemas dele para mim. E eu saí de lá grato ao Senhor, dizendo: rapaz, eu estou bem demais. Glória a Deus, está tudo bem comigo. Mas o que eu encontrei, eu fui tentar desabafar e eu fui um ombro amigo para que eu... E então eu saí dali e disse: tem um outro, eu vou procurar um outro. E eu fui procurar e sentar com essa pessoa, e quando eu comecei a me abrir para essa pessoa começou a desabafar comigo. Eu fui procurar conselho, eu tive que aconselhar 3 pessoas. Pessoas que eu respeito e admiro, e que eu entendo ser maior do que eu. E eu busquei ao Senhor e disse: Senhor, por quê? Porque essas pessoas, nenhuma delas pode me ajudar. E ele disse: eu estou aqui. Sabe, queridos, às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, e às vezes nós queremos jogar tudo para o alto, porque nós estamos buscando auxílio no lugar errado. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa te ajudar, irmãos. Deus nos levantou para isso. Mas eu estou dizendo que quando ninguém puder te ajudar, ei, Deus está com você nesse negócio. Você não precisa, irmãos, ficar preocupado, porque quando você não encontrar auxílio de ninguém, Deus está com você. Ele vai continuar te sustentando. E você que pensa estar carregando a casa nas costas, você que pensa estar carregando marido ou esposa, você que pensa estar carregando seus filhos, você que pensa carregar irmãos, você que pensa carregar um departamento na sua empresa, ei, deixa eu te dar uma boa notícia: Deus está carregando você. Amém. E sem a força dele você não vai conseguir. Você só consegue porque ele está contigo e porque ele te capacitou para isso. Nós cantamos aqui, irmãos, eu quero ler com você, por favor, 2 Coríntios, número 7. 2 Coríntios 4, 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falei 2 Coríntios e cheguei em 2 Crônicas aqui.
2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. O apóstolo Paulo, ele fala: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando esse entendimento chega para nós, irmãos, as coisas ficam mais leves. Porque nós entendemos que não é nós mesmos. Tudo que nós somos, tudo que fazemos, irmãos, o poder vem de Deus para nos capacitar para fazer essas coisas. Se somos alguma coisa, é porque Ele nos fez. Se temos alguma coisa, é porque Ele nos deu. Se há alguma capacitação em nós, é porque o Senhor nos entregou. Ele nos confiou. E porque Ele nos confiou, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele continua dizendo aquilo que nós cantamos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não parados. Então, ainda que você se veja passando por tribulações, ei, você não vai cair. Você permanece de pé. Ainda que você se veja atribulado, como diz a Escritura, ei, você não vai ficar angustiado, queridos. Porque a excelência do poder é do Senhor, não é de nós. Se fosse de nós mesmos, nós iríamos afundar com certeza. Mas, porque a excelência do poder é de Deus, ainda que em tudo nós sejamos atribulados, nós não vamos ficar angustiados. Ainda que em tudo nós ficamos perplexos. O que é ficar perplexo? Alguém já viu uma pessoa perplexa? Uau! Quando eu pensei que estava tudo leve, aí vem esse golpe no estômago. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Por quê? Porque a excelência do poder vem de Deus, que nos capacita a ser e a fazer. Amém, irmãos? Somos perseguidos, porém não somos desamparados. Eu não sei o quanto você se alegra com isso, mas o saber que eu não sou desamparado, irmãos, ei, eu fico bem. Nós não estamos desamparados. Mas como eu não estou desamparado? Porque, como disse Tony Cook, eu estou no topo, eu estou na liderança. Quando eu falo no topo, não é para ensoberbecimento não, amém, irmãos? É não encontrando ninguém que possa nos ajudar, às vezes. Como eu não estou desamparado, se eu olho para os lados, não vejo ninguém. Eu vejo pessoas tentando puxar na orla das minhas vestes, procurando ajuda em mim. Mas eu não vejo ninguém me puxando para cima. Nós não estamos desamparados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ei, você sabe qual é o sentido de levantar as suas mãos às vezes? Glória a Deus. Qual o sentido? Por que nós levantamos as mãos ao Senhor? Por que damos graças a Deus com as mãos levantadas? Glória a Deus. Por que fazemos essas coisas, irmãos? Porque nós temos uma forma de rendição ao Senhor. Porque todas as vezes que nós estendemos as mãos para Ele, certamente Ele estende as mãos para nós. A mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar, irmãos. As mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas para nós. Então não importa o quanto nós nos sentimos perseguidos, ei, nós não estamos desamparados. Você pode dizer para alguém do seu lado: o Senhor está contigo? E como disse o próprio apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Glória a Deus. Mas às vezes nós nos sentimos acuados, estar sozinhos. Ei, mas se Deus é por nós, as situações que vêm, irmãos, é tudo fichinha, conhece esse termo? Glória a Deus. Versículo 9, somos perseguidos, porém não desamparados, ficamos abatidos, porém não destruídos. O que é ficar abatido? É aquele momento em que você está se sentindo só. É aquele momento em que você se sente... Paulo diz: mais me gloriarei nas fraquezas, porque o poder de Deus... O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, mais me gloriarei na fraqueza, porque o poder de Deus é aperfeiçoado em mim.
Aí ele diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque na minha força eu faço e aconteço, mas a minha força acaba. Na minha força eu consigo encarar um cachorro, mas quando vem o leão, eu preciso de uma força superior. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 10 diz: sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando nós carregamos a Jesus conosco, irmãos, nós carregamos também a morte dele, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Porque quando nós pensamos não conseguir mais, Cristo manifesta em nós, nos leva a lugares elevados. Verso 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Presta atenção que Paulo está falando como líder, e ele está falando para pessoas. De modo que em nós opera a morte, a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então nós falamos o que cremos. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência de orar por alguém e ficar curado. E a pessoa ficar curada. E você mesmo naquele momento estava doente. Alguém já passou por isso aqui? Alguém chega em mim e fala: pastor, minha cabeça está explodindo, As pessoas falam até assim: eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu digo: morrendo não, pelo amor de Deus. Vamos orar para você viver. Só que a minha cabeça estava doendo. E eu oro pela pessoa. E a pessoa fica curada. E a minha cabeça continua doendo. Você está comigo, irmãos? Existe uma capacitação de Deus em você para alcançar outros. Aí às vezes você pensa: rapaz, mas a minha cabeça continua doendo. Eu estou professando fé, eu estou falando de fé, eu estou pregando fé. Pessoas estão crescendo em fé através da minha vida, mas a minha cabeça continua doendo. O que fazer? Paulo diz: tendo porém o mesmo espírito da fé. Nós não desanimamos, nós temos o mesmo espírito da fé. Nós cremos, por isso também nós falamos. Pastor, como pode? Kenneth Hagin, irmãos, ele pregou tanto tempo sobre prosperidade, ensinou tantas pessoas sobre prosperidade. Quantas pessoas ficaram plenamente prósperas com as pregações de Kenneth Hagin? Mas Kenneth Hagin pregou tanto tempo com o sapato furado, porque não tinha dinheiro para comprar outro sapato. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ei, Deus vai fazer você... Ei, a vontade de Deus é prosperar os seus filhos. Ei, a vontade de Deus é enriquecer os seus filhos. Quando ele mesmo estava com o sapato furado. Eu creio, por isso é que eu falo. Eu creio, por isso é que eu falo. Aí nós cantamos: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. E isso é a palavra de Deus saindo da nossa boca. Não é o que nós vemos, não é o teu salário que te sustenta, irmãos. Não é a tua força que te sustenta, não é a tua habilidade que te sustenta. Ei, é o Senhor quem sustenta você. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso é que falei, também nós cremos. Por isso também falamos. Falamos a quem? Falamos para os outros. Ei, os meus pais, eles nem discutem quando se fala de comprar alguma coisa. Eles falam: você pode comprar. Eles falam para mim: eu creio com eles. Você está assim porque quer, você pode comprar. Eu digo: posso. Mas sabe por quê? Porque criou-se uma cultura. Porque nós não podemos passar fraqueza para eles. Nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos, por isso falamos. Recebo ligação de parente: e aí, você está tudo bem? Esquece, eu nem pergunto se você está bem. Vocês estão sempre bem? Pelo menos é o que vocês nos passam. E eu digo: é exatamente isso. Estamos sempre bem. Por quê? Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós cremos que está tudo bem. Nós cremos que está tudo bem. Quantos creem que está tudo bem?
Ei, irmãos, Deus é poderoso para fazer mais além do que nós pedimos e pensamos. Então está tudo bem. Quero ler com você o versículo 16. Vamos pular um pouco para o versículo 16. Depois de Paulo escrever tudo isso, ele diz: por isso não desanimamos. Vou falar de novo, eu estou falando com os líderes aqui. Não desanime. Diga para si mesmo: eu não vou desanimar. Não desanime, irmãos, Deus está com você. Por isso não desanimamos, versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vou traduzir isso para você, ainda que você não encontre lugar nenhum, ainda que você não veja saída. Ei, dentro de você está a resposta. Por quê? Porque Deus está com você. Amém, irmãos? Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e eu quero compartilhar isso, tribulação não é para a vida toda, queridos. Tribulação não é para a vida toda, existem momentos bons e existem momentos melhores. Ei, existem situações, ei, casamento não está perdido, se está em um momento ruim, já houve um momento bom e ainda haverá. As finanças não estão perdidas. Se está passando por um momento ruim, já houve um momento bom. Por quê? Porque é leve e é momentânea. Leve e momentânea. Leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê, irmãos? Um peso eterno de glória. Acima de toda comparação. O que Deus tem para nós, irmãos, está acima de toda comparação. Não se sinta pesado demais. Ei, tire um pouco do peso dos seus ombros. Você não pode carregar o mundo nas costas. Algumas pessoas se sentem assim: eu estou carregando o mundo nas costas. E aí fica tenso, chega até a doer os ombros aqui, né? Fica tenso, carregando tudo nas costas. Assumindo responsabilidade que nem é sua. Você sabia que você não pode carregar marido nem esposa? Você sabe que não pode mudar, você só pode mudar a si mesmo. Você sabe que não tem domínio sobre as situações, você não tem domínio sobre o futuro dos seus filhos. Na verdade, você não tem nem sobre o seu nessa situação. Você precisa confiar no Senhor para cuidar tanto do seu futuro quanto dos seus filhos. Ontem eu conversava com um motorista de aplicativo, ele disse: rapaz, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos deixar uma geração muito ruim. Eu digo: só se for você. Porque eu estou educando minha geração no Senhor. E porque eu estou educando minha geração no Senhor, eu sei que eu tenho uma projeção boa para o futuro. Mas o mundo é o mundo continua se corrompendo, irmão. Sodoma não é diferente de hoje. Desde o começo do mundo. Mas a nossa geração vai continuar crescendo. Amém, irmãos? E eu devo me preocupar com os dias futuros? Não, eu devo lançar. Como a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Ei, nós vamos lançar eles para o alvo. E nós sabemos que vai dar certo. Por quê? Porque estamos lançando eles, direcionando eles no Senhor. Não nas nossas tradições, queridos. Não, porque a minha casa sempre foi pintada de verde, então tem que pintar de verde todas as gerações. Não, não nas tradições humanas, mas no Senhor. Nós temos a convicção de que vai dar certo. Existe um peso eterno de glória para as nossas vidas. Amém, irmãos? A tribulação é leve e momentânea, mas a glória é eterna. O peso que você está carregando agora é leve e momentâneo, mas a glória é eterna. Eu, passando esses dias com os adolescentes, eu fiz uma viagem, fui lá atrás. Na minha adolescência, eu estava me lembrando quanto eu me preocupava. De como seria o meu futuro. Se eu soubesse que seria tão fácil, não teria me preocupado lá atrás. Ah, mas o que será da minha vida? Eu vou trabalhar, eu vou casar. É bobagem. Tudo foi, quando chegou no tempo, tudo chegou de maneira fácil.
Aquela ansiedade para tirar a habilitação. Quantos aqui já tiveram ansiedade quando ainda não podia, né? Quando ainda não podia, tinha aquela ansiedade para tirar a habilitação. Aí tirou a habilitação, tinha aquela ansiedade para dirigir o carro. E hoje eu vibro quando tem alguém para dirigir o carro para mim, para eu sentar no banco do carona e ficar curtindo a paisagem. Ficar preocupado com as coisas, carregando peso nas... Ei, tribulação leve e momentânea. Tribulação leve e momentânea. Mas o que Deus tem para nós é um peso eterno de glória acima de toda a comparação. E ele fecha dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem. Mas não, irmãos, se nós ficarmos olhando sempre para as coisas que se veem, às vezes o trabalho não favorece. Quantos aqui já tiveram uma semana ruim de trabalho? Um dia ruim, aquele dia que parece que todo mundo quer chutar você no trabalho. Eita, dia maravilhoso. Todo mundo quer te chutar. Parece que tudo está dando errado. Tentar fazer uma coisa simples, como bater um prego e acerta o dedo. Parece que tudo está dando errado naquele dia. Mas as tribulações são leves e momentâneas. Você ainda vai bater muitos pregos. E vai acertar eles. E vai firmar coisas. E vai criar coisas. E vai construir coisas. Por quê? Porque nós estamos crescendo em Deus, irmãos. Amém, queridos? Quero fechar isso lendo outro texto com vocês. Abre em Efésios, capítulo de número 5. Tendo uma aula de Bíblia é bom. Os adolescentes, prestem atenção aí que a gente vai estudar bastante a Bíblia, viu? Efésios 6. E versículo de número 10 vai falar sobre a armadura de Deus. Nós precisamos estar firmes, porque o dia mal vem. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve aos Efésios, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde você se fortalece, irmãos? Presta atenção que a quanto ao mais, sejam na mamãe. Já seria bom. Seja fortalecido no pastor. Seria muito bom. Um pouco de propaganda. Seja fortalecido com o seu salário, com aquilo que você ganha. Não, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestindo-vos. Revestivos sempre, ou revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que a nossa vida? Às vezes as coisas dão certo e às vezes dão errado. Porque o diabo não desistiu de você, queridos. Eu tive um pastor antigo, em outra denominação, que o pastor dizia assim, rapaz, sim, está se levantando contra a tua vida, é porque o diabo já te venceu. Ele dizia isso, e eu falava, rapaz, será que é assim mesmo? Se não tem nada de ruim tentando contra a sua vida, é porque o diabo já te venceu, então ele está bem tranquilo contigo. Porque enquanto ele não te vencer, situações vão surgir. As ciladas do diabo vai continuar se levantando contra você, situações que queiram parar você. Mas ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou contra sangue e carne. Por não entender esse texto, irmãos, muita gente está errando, às vezes gente nossa. Pessoas num pé de guerra em casa, brigando com o marido, brigando com a esposa, pensando que a luta é contra a pessoa. Pessoas brigando na empresa. Porque na empresa, algumas empresas, um quer passar por cima do outro, um quer pisar no outro. E pessoas brigando na empresa. Em que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Pessoas brigando com vizinhos, brigando com parentes. Pessoas no meio de nós, irmãos. Brigando, se dando mal com outras pessoas porque não entenderam. Quando nós entendermos que a luta não é contra a carne e sangue, vai ficar muito mais fácil. Amém, irmãos? Verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados
e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Isso quer dizer que o dia mau existe? Para que você possa resistir o dia mau, é necessário estar com a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, vocês precisam permanecer inabaláveis. Porque nós que estamos na posição de liderança, vou dizer assim, quando eu estou falando de liderança, eu sei que muitos aqui são líderes. Nem que seja o seu cachorro, mas você é líder de alguma coisa. Nós vamos passar por situações em que nós vamos vencer. E aí outra situação se levanta. E aí passamos por outra em que vencemos de novo. E outra situação vai se levantar. E nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para poder resistir o dia mau, para poder vencer o dia mau. E depois de ter vencido tudo, nós precisamos permanecer inabaláveis. Porque o vento vai continuar soprando. Porque as tempestades vão continuar chegando e nós precisamos permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Verso 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Que verdade é essa, irmãos? A verdade que Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. Estará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com o que está acontecendo, mas deixa... Pastor, mas esse governo, o governo vai passar, como já passou outros. Pastor, mas a inflação vai passar. O salário vai passar, tudo vai passar. Esses dias eu estava lembrando, aquele tempo que era bom. Eu fui comprar pãozinho e o pãozinho está R$1 um pãozinho. Em alguns lugares já passou disso. E eu me lembrei do tempo em que tinha uma promoção na padaria. 50 centavos, você comprava 10 pãezinhos e ganhava 100 gramas de mortadela. Eu não era nascido, mas eu estava lembrando dessa época. 50 centavos, você comprava 10 pãezinhos. E a promoção da padaria, você ganhava 100 gramas de mortadela. Eu disse, eita, tempo bom. Já passou. Mas naquela época não era fácil de se ganhar 50 centavos, amém, irmãos? Você tinha que ralar bastante para ganhar 50 centavos. Eu me lembro do tempo que a gente ia fazer compras com R$50, a compra do mês. Sabe que tudo isso passou e vai continuar passando. Então, se passou esse tempo, irmãos, o tempo de hoje também vai passar, mas a palavra permanece. Então, fica com as verdades da palavra, não com aquilo que o mundo está te mostrando. Glória a Deus. Pastor, você está falando isso porque você não conhece minha situação, pastor. Os meus filhos estão se perdendo, meu casamento está acabando. Ei! Tudo isso vai passar, mas a palavra vai permanecer. E a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Fica com a palavra. A palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Fica com a palavra. Cingindo-vos com a verdade. Se vestindo com a verdade, irmãos. Fica com a verdade. Porque nós aqui falamos para você, ouve a palavra, dá ouvidos à palavra, se encha da palavra. Aí alguém diz, mas a igreja só fala da palavra. É porque é a palavra que nos sustenta. Amém. É a palavra de Deus. O Maiara falou que eu no Rema mudou a vida dela. Quando se fala em Rema, não é só propaganda de uma escola, irmãos. Nós não ganhamos para fazer propaganda da escola. É que nós recebemos, e aquilo que nós recebemos de bom, nós compartilhamos. Ei, a palavra que nós aprendemos naquela escola tem sustentado a nossa vida até hoje. A palavra que você aprende, irmãos, é o que sustenta a sua vida. Porque na hora da adversidade, você vai se deparar com a palavra e vai dizer, ei, eu vou seguir no caminho que eu tenho a oportunidade de brigar, mas a palavra diz para mim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, por causa da palavra, eu vou manter a paz com essa pessoa. E sabe o que acontece? O que poderia se tornar uma grande tribulação, você traz para a palavra e a paz é estabelecida. Você entende isso? Ah, mas o salário não dá. Você olha para aquele salário de... Eu não acredito que alguém aqui já falou não. De olhar para o salário e diz, que miséria. Ei, a palavra não diz isso. A palavra me ensina que quando Jesus queria alimentar uma grande multidão, eles disseram, Senhor, nós temos que comprar muita comida para eles. Jesus disse, o que vocês têm?
Nós temos aqui, ó, é um salário mínimo que nós temos. É 5 pães e 2 peixes, é um salário mínimo. O que nós temos aqui é mínimo. Não dá para sustentar. Não dá para bancar essa multidão, porque o salário mínimo não dá para sustentar essa multidão. Jesus disse, me dá. E a Bíblia diz que ele ergue os olhos ao céu e rende graças ao Senhor. E diz, agora distribui para o povo. Ei, irmãos, você conhece alguém que vive com salário mínimo? E vive? Porque recebe um salário mínimo e dá graças ao Senhor. E aquele salário mínimo estica. Aquilo estica, irmãos. Dá para fazer tudo e ainda sobra dinheiro. E detalhe, pessoa que recebe salário mínimo entrega o dízimo. O que era mínimo fica mais mínimo ainda. Mas estica. Paga as contas. Por que isso? Porque ficou com a palavra. Não pegou aquilo e falou assim, que miséria. Porque não é miséria. A miséria está aqui. Não está no seu bolso. Amém, irmãos? Então se vista com a palavra, se encha da palavra. Quando nós indicamos para você aqui, olha, leia a palavra, leia os livros que nós indicamos. Se encha da Bíblia, irmãos, porque isso vai sustentar você. Se vestir da palavra vai manter você equilibrado em toda e qualquer situação. Amém? Onde é que eu estou? Versículo 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E tudo isso é um estudo bem detalhado, que em outra ocasião eu posso dar para você. Mas eu quero me apegar ao versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Situações, elas vão vir contra você, irmãos, para te atingir mesmo. Porque eu disse, olha a notícia que eu te dou. O diabo não gosta de tu. O diabo quer te destruir todo dia. Sabe, irmãos, a Bíblia coloca ele na posição dele. Diabo quer dizer opositor. Opositor. Se alguma coisa está dando certo para você, o opositor está lá. E quanta coisa tem dado certo. Uma vez que você aceitou a Jesus, irmãos, as tuas enfermidades já foi levado na cruz, a tua miséria já foi levada, a tua maldição já foi levada. Quanta coisa tem dado certo. Aí o opositor está lá. O diabo não vai desistir. E você precisa embraçar sempre o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Eu creio, por isso que eu falo. Eu creio que Jesus Cristo levou sobre todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Então eu vou me manter nisso. Eu vou me manter nisso, eu vou ficar curado, eu vou ficar sarado, eu vou me manter saudável. Para quê? Para ajudar os doentes. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu para você dar frutos. Eu vou me manter sarado para poder ajudar os doentes. Eu olho para um lado e olho para o outro, não vejo ninguém que possa me ajudar, mas eu vou me manter sarado para poder ajudar os doentes. Eu vou me manter próspero, ganhando bastante dinheiro, para que quando alguém precisar, eu tenha para dar. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom, irmãos. Como é bom você poder ser o socorro de alguém. Imagina alguém chegar aqui agora, eu vou dizer pelo menos 80% do povo que está aqui. Alguém chega aqui agora e diz, meu gás acabou e eu não tenho como cozinhar para os meus filhos. 80% do povo diria, eu compro para você. Porque eu tenho. O que é isso, irmãos? É você estar se fortalecendo para fortalecer a outros. Uma vez, pastor. E quando meu gás acaba? E eu olho para os lados e não vejo ninguém. Ei, irmãos, Deus é contigo. Amém. Deus é contigo, queridos. Contigo. Eu falo, irmãos, com propriedade. Eu não li em lugar nenhum. Eu não assisti nenhum filme. Eu vivi. Eu vivi de passar por situações de não ter e não falar para ninguém. Você só vai saber de uma necessidade minha se você for muito guiado pelo Espírito.
Porque se o Espírito não falar para você, você não vai ouvir da minha boca. Eu vivi de olhar aqui e falar, eu preciso disso, olho aqui, preciso disso. A soma dos dois dá isso. E de repente, e eu nem estou falando de trabalho, porque eu poderia receber uma proposta de trabalho que desse para pagar, mas de repente, chegou para mim. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós, queridos. O Espírito Santo falou com alguém. O Espírito Santo fala com as pessoas. E o Espírito Santo manda o socorro para você, em momento oportuno. O autor aos Hebreus diz, ei, entre com ousadia no trono da graça, para que vocês possam receber, em momento oportuno, graça para socorro. Graça para socorro. Existe uma graça para nos socorrer, queridos. Por isso a Bíblia diz, a graça nos basta. Amém, irmãos? Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. E assim nós podemos apagar, irmãos, toda a violência do diabo. Tomai também o capacete da salvação. E eu quero parar nesse capacete. Encha a sua cabeça de... Não deixe o mundo encher a sua cabeça com coisas ruins, irmãos. Não deixe o mundo encher a sua cabeça com más notícias. Tem pessoas que se enchem tanto do mundo, irmãos, que está sabendo até qual é a próxima viagem do presidente. Está sabendo o que o presidente fez no carnaval. Em que banda ele passeou. Sabe tudo sobre a vida do Cristiano Ronaldo. Se enchendo tanto das coisas do mundo, queridos. Se encha das coisas de Deus. Ocupe sua mente com coisa boa. Amém, irmãos? Tomai sempre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, ela tem poder, irmãos, para ir contra as situações que vêm contra você. A palavra tem poder para desfazer tudo aquilo que tem tentado te parar e te derrubar. O apóstolo Paulo coloca isso como a espada do Espírito. É uma arma de ataque. O escudo da fé é você permanecer firme naquilo que você já ouviu. E a palavra é o poder que saindo da sua boca transforma as situações. Eu acho interessante que nós, às vezes, confessamos coisas na igreja e às vezes chegamos em nossa casa e anulamos tudo que nós fazemos na igreja. Veja, o ministro diz assim, ei, diga aí, a minha família é uma bênção. E você diz, a minha família é uma bênção. E na primeira oportunidade da sua casa você diz que seu marido é um traste. Os seus filhos não vale nada. Ei, irmãos, tire essas palavras da sua boca. Fale o que a Bíblia diz a respeito da sua família. Diga o que a Bíblia diz a respeito da sua casa, irmãos. Diga o que Jesus disse a seu respeito. Quantos mais do que vencedores nós temos aqui? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos mais do que vencedor temos aqui? Amém. Porque a palavra diz que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Por meio de Jesus, mais do que vencedores. Amém. Então eu quero convidar você. Eu sei que algumas pessoas aqui chegaram com os ombros pesados. Eu quero convidar você que chegou nesse lugar com os ombros pesados a ficar de pé e fazer assim igual criança mal criada. Vamos ficar de pé, irmãos.